Saudações, pessoal, como é que vai? Vamos então aqui agora estudar os três casos de amortecimento que a gente viu na aula e comparar eles graficamente, beleza? Então, para isso, vamos fazer o seguinte: vamos primeiro escrever os resultados que a gente obteve na aula para cada um dos casos. Então, a gente viu o seguinte, ó, existe um tipo de amortecimento que é bem comum, talvez o mais estudado, que é o chamado subcrítico. Vamos escrever aqui a solução que a gente encontrou. O amortecimento subcrítico, ele também é subcrítico porque o gama sobre 2 é menor, sub indica menor, né? Menor do que quê? Menor do que o ômega zero, que representa a ação de nossas forças restauradoras. Então, por exemplo, no oscilador massa-mola, quem é o ômega zero é a raiz de K sobre M, onde K é a força elástica. Então, o que significa? As forças de atrito que são representadas por gama sobre 2, né, o fator de amortecimento gama, são bem menores do que as forças restauradoras, que seria, no caso do oscilador massa-mola, por exemplo, a força elástica. No caso de um pêndulo, a componente da gravidade, né, que está envolvida. Então, nesse caso aqui, a solução que a gente obteve, ela tinha a seguinte forma: ó, x de t era E elevado a menos gama sobre 2t vezes 1 a 0 cosseno de ômega t mais um φ zero. Ou, na outra forma que a gente utilizou mais no início da nossa unidade, que nesse caso aqui vai ser um pouquinho mais interessante para a gente, seria 1 a 1 cosseno de ômega t mais 1 a 2 seno de ômega t. Beleza? Maravilha! Essa foi a solução que a gente obteve e a gente analisou que é uma oscilação de um MHS, mas que a amplitude cai exponencialmente devido a esse fator que aparece. Beleza? O segundo caso que a gente viu foi o supercrítico, né? O caso do supercrítico, a gente tinha o seguinte, ó. O gama, ele era maior do que o ômega zero, ou seja, as forças de atrito envolvidas eram superiores, né, às forças restauradoras. Nesse caso, a gente viu que a solução ela é dada como seria E elevado a menos gama sobre 2 vezes T, que multiplica, por sua vez, já 1 a 1, E elevado a beta T, mais 1 a 2, E elevado a menos beta T, não é mesmo? E o caso crítico que a gente analisou era quando exatamente a gente tinha o gama sobre 2 igual ao ômega zero. Beleza? Nesse caso, a gente viu que a solução x de t ela era um E elevado a menos gama sobre 2 vezes t, que multiplica uma constante A1, mais uma outra constante A2, que multiplica t, porque a gente tinha duas soluções, né? Uma era simplesmente a exponencial, e a outra, uma simplesmente a exponencial, né? E a outra era a exponencial vezes o tempo t sozinho, com aquela sacada matemática para encontrar, né, fazendo o limite do supercrítico com o beta tendendo a zero. Beleza? Falando do beta, lembram quem era o ômega e o beta? Vamos só colocar aqui, ó, o ômega. Ele é definido como a raiz do ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4. A gente definiu isso no nosso equacionamento para simplificar a escrita, né, dos resultados. E o beta é a raiz, mas agora de gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. O ômega era interessante no subcrítico porque o ômega zero é maior
né? Então a raiz fica positiva. E o beta era interessante no supercrítico porque o atrito é maior, então essa raiz continua sendo positiva. Beleza? Maravilha! Essas daqui são as nossas soluções encontradas. Agora eu quero fazer a seguinte análise com vocês. Vamos analisar o gráfico dessas funções, comparar essas funções para as mesmas condições iniciais, né? Os diferentes casos, então. Condições iniciais. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, minhas condições iniciais serão x de t igual a zero, é o nosso x0, e o v de t igual a zero é o nosso v0, certo? Como a gente fez já para o MHS. Mas nesse caso, para a gente desenvolver um resultado mais interessante, eu vou deixar o x0 e o v0 em aberto, beleza? E depois a gente vai variar esses valores para ver como é que ficam os gráficos, beleza? Então vamos lá, ó. O x0 é o nosso x de t igual a zero. Então vamos fazer a aplicação dessas condições para o caso subcrítico. Vamos ver como é que vai ficar? Para o subcrítico, vai ficar o seguinte, ó. O x de t igual a zero, ele seria o quê? É o nosso x0, mas de acordo com a solução que a gente obteve, é o e elevado a menos gama sobre 2 vezes t, que nesse caso o t é igual a zero, né? Isso aqui multiplica o nosso A1 cosseno de ômega t, só que ômega vezes t, como t é zero, vai ficar zero, né? Mais A2 seno também de ômega t, que vai ser também zero, porque o tempo é zero, nessa primeira análise do x de t igual a zero, né? Então o que a gente vai ter? O cosseno de zero é 1, o seno de zero é zero, e a exponencial de zero, né, é elevado a zero é igual a 1. Então o que essa condição inicial nos diz? x0 ele vai ser 1 vezes 1 mais 0, ou seja, vai ser simplesmente 1. Na verdade, o nosso A1, né, aqui na frente, vai ser o nosso A1 vezes 1, né? A1 vezes 1 mais A2 vezes 0 vai ficar simplesmente A1. Então, o nosso A1, ó, ele é igual a x0. Bacana? Vamos agora analisar o caso supercrítico. Perdão, a gente aplicou apenas uma condição inicial, né? Vamos fazer a segunda, a gente tem que fazer a segunda condição inicial. Então vamos fazer, ó. Essa é a primeira condição inicial. E agora a segunda. Me empolguei um pouquinho aqui. V de t igual a zero é o V0. A gente precisa achar quem é essa solução aqui em termos do x0 e do V0, né? Para analisar depois os gráficos. O V de t igual a zero vai ser V0. E com isso a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter que derivar antes de aplicar essa condição inicial, né? Então vamos pegar o x de t, ó. Vamos dizer o seguinte, o v de t vai ser dx dt, que vai ser o seguinte, a derivada no tempo da nossa função aqui, ó, que é o x de t, vai ser a derivada no tempo de e elevado a menos gama sobre 2t, que multiplica a1 cosseno de ômega t, mais a2 seno de ômega t.
Beleza? Maravilha! Então, nesse caso, como é um produto de funções, a gente vai ter que fazer a derivada do produto, a regra do produto. V de t vai ficar o seguinte, ó. V de t será a derivada do primeiro. Quem é a derivada de e elevado a menos gama sobre 2 vezes t? É o próprio e elevado a menos gama sobre 2 vezes t. Mas esse expoente aqui que multiplica a nossa variável, ele sai na derivação devido à regra da cadeia, né? Então vai ter um menos gama sobre 2 aqui na jogada, certo? Maravilha! Derivada do primeiro já foi, vezes o segundo, A1 cosseno de ômega t mais A2 seno de ômega t. Esse é o primeiro termo da regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, sem derivar. Agora a gente vai fazer o primeiro vezes a derivada do segundo. E quem é a derivada desse segundo aqui? A derivada de A1 cosseno de ômega t, derivada do cosseno, vai ficar como? É menos seno, né? E sai o ômega. Então vai ficar menos A1 ômega seno de ômega t. Beleza? E a derivada do segundo vai ficar A2 ômega, derivada do seno é cosseno, né? Maravilha! Achamos então que é o nosso V de t. Agora a gente pode aplicar a condição inicial. V de t igual a 0 é V0. Certo? E esse V0 vai ser o quê? Essa função que a gente obteve, só que para o t igual a 0. Então vamos substituir, vai ficar e elevado a 0 vezes menos gama sobre 2 vezes A1 cosseno de 0 mais A2 seno de 0. Beleza? Isso tudo vai se somar com e elevado a 0 novamente, vezes menos A1 ômega seno de 0, mais A2 ômega cosseno de 0. Agora vamos analisar aqui esse resultado, né? O cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. E elevado a 0 é 1, E elevado a 0 é 1. Então como é que vai ficar? V0, ele será menos gama sobre 2, que multiplica simplesmente a 1, né? Porque esse termo vai zerar, esse termo vai zerar, vai sobrar só A1 vezes 1. Beleza? E aqui nesse segundo termo vai ficar como? Mais 1, que é essa exponencial, né? Inclusive teria um aqui multiplicando, né? Eu omiti só porque ele é 1. Vezes, aqui esse termo todo vai dar 0, né? E esse aqui vai dar A2 vezes ômega. Então, A2 vezes ômega vai ficar aqui. Beleza? Maravilha! Então vejam só aqui, ó, eu tenho V0 igual a menos A1 gama sobre 2 mais A2 ômega, certo? E quem é o nosso A1? A gente descobriu que o A1 é o próprio x0 aqui em cima, né? Isso significa que o V0 ele vai ser igual a menos x0 gama sobre 2 mais A2 vezes ômega. Então, nosso A2, né? Vamos isolar o A2, que é o que a gente quer saber. A2 ômega vai ser V0 mais x0 gama sobre 2, certo? De tal forma que o A2 vai ser isso tudo dividido por ômega. Vai ficar então, ó, V0 mais x0 gama sobre 2 ômega, e aqui vai ter um ômega, beleza? A gente pode até fazer o seguinte, ó, vamos multiplicar por 2 sobre 2 aqui, ó. 2 sobre 2 não é 1, eu posso multiplicar à vontade, então, porque multiplicar por 1 não altera o valor do número, né?
Então vai ficar 2V0 mais x0 gama sobre 2 ômega. Esse é o nosso A2. Deu um valor mais complicadinho. Agora se trata de uma equação mais complexa mesmo. O amortecido, o oscilador amortecido é um pouquinho mais complexo. Literalmente, a gente teve que usar números complexos, né, para resolver essa equação. Então, quem é o A1? Nesse caso, o A1 ele vai ser x0 e o A2 vai ser 2V0 mais x0 gama, tudo isso sobre 2 ômega. Beleza? Maravilha! Então, a nossa função x de t vai poder ser escrita da seguinte forma: e elevado a menos gama sobre 2t, que multiplica x0 cosseno de ômega t, mais 2V0 mais x0 gama sobre 2 ômega seno de ômega t. Beleza? Essa é a nossa solução já com as condições iniciais aplicadas. Certo? Agora basta a gente dizer quem é x0, quem é v0, a gente vai achar aqui o resultado. Beleza? Maravilha! Show de bola! Deixa eu fazer apenas uma pequena pausa. Vamos lá continuar então, pessoal. Agora o nosso amortecimento que a gente vai analisar é o supercrítico. Vamos fazer essa análise? Olha só, a nossa solução x de t, ela é dada por A1 vezes, na verdade, e elevado a menos gama sobre 2t, vezes A1 e elevado a beta t, mais A2 e elevado a menos beta t. Né? Vamos aplicar então agora as condições iniciais. Ó, x de 0 é x0. O que isso vai implicar para a gente? Vai implicar o seguinte, ó. A nossa função ficaria e elevado a 0 vezes A1 e elevado a 0 também, porque beta vezes 0 vai dar 0, mais A2 vezes e elevado a menos 0. Ou seja, aqui é 1, aqui é 1 e aqui também é 1. Olha só. Nessa situação, o nosso x0 está sendo igual ao que então? 1 vezes A1 mais A2, ou seja, a própria soma do A1 com o A2. Então, para achar quem é o A1 e o A2, a gente vai ter que fazer a aplicação da segunda condição inicial também. Né? Com essa condição, não foi suficiente encontrar nem quem é o A1 sozinho, nem o A2. Vamos ver então como é que ficaria a segunda condição inicial. V de t igual a 0 é V0, mas antes de aplicar ela, a gente tem que calcular a derivada. Né? A derivada novamente vai ser uma derivada do produto, que vai ficar da seguinte forma: o V de t é a derivada dessa função aqui. Ó. Vamos fazer ela. Derivada do primeiro, a gente já viu que é menos gama sobre 2 é elevado a menos gama sobre 2t, beleza? Vezes o segundo, A1 é elevado a beta t, mais A2 é elevado a menos beta t. Essa é a derivada do primeiro vezes o segundo, falta o primeiro, que é e elevado a menos gama sobre 2 vezes t, vezes a derivada do segundo. Quem vai ser a derivada do segundo? A1 vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma. Mas quando a gente deriva um exponencial que tem algum coeficiente multiplicando a variável, esse coeficiente ele sai na derivação por causa da regra da cadeia, não é mesmo? Então aqui vai ficar ó, A1 beta é elevado a beta t, mais A2 menos beta é elevado a menos beta t.
certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos aplicar o V de zero agora. Esse é o nosso V0, que vai ficar o seguinte, ó, menos gama sobre 2, que multiplica E elevado a zero, né? Com T igual a zero vai ficar E elevado a zero. Aqui vai ser A1 E elevado a zero também, mais A2 E elevado a zero, não é mesmo? Maravilha. Aqui embaixo vai ficar E elevado a zero também, vezes A1 beta E elevado a zero, mais A2 menos beta E elevado a zero também, né? Portanto, o nosso V0 ele vai ser o quê? Menos gama sobre 2, E elevado a zero é 1. Aqui, onde a gente tem elevado a zero, vai ser tudo 1. Então, vai ficar menos gama sobre 2, que multiplica A1 mais A2, não é mesmo? A1 mais A2, mais E elevado a zero também é 1, que multiplica A1 vezes beta, E elevado a zero é 1, menos A2 vezes beta, né? Olha só. Vejam só que interessante. Então aqui, ó, a gente já pode fazer o seguinte, ó. O x0 não é A1 mais A2, eu vou substituir ele aqui, ó. A1 mais A2 apareceu, eu vou jogar o x0 aqui na jogada. O V0 vai ficar então, ó, menos gama sobre 2 x0 mais A1 beta menos A2 beta. Certo? Maravilha. Aqui então a gente achou, ó, o seguinte. Vou passar esse termo negativo para cá, vai ficar V0 mais gama sobre 2 x0. Isso aqui vai ser, vou botar o beta em evidência, beta vezes A1 menos A2. Então o que a gente conclui? Que o A1 menos A2, menos o A2, vai ser V0 sobre beta mais gama sobre 2 x0 sobre beta também. Novamente a gente pode fazer aquela jogada, ó, multiplica por 2 sobre 2 aqui, multiplicar por 1, vai ficar 2V0 mais gama x, tudo sobre 2 beta, e portanto a gente já achou quem é a diferença, né? Então A1, ó, ele vai ser o A2 mais 2V0 mais gama x0, que é x0, né? Sobre 2 beta. Certo? Além disso, a gente sabe, ó, na verdade eu vou até colocar dessa forma, ó, vai ficar mais claro talvez para vocês do ponto de vista do sistema linear de equações que a gente obteve. Isso aqui caiu no sistema linear, né? Eu disse, eu sei quem é A1 mais A2, é x0, e eu sei quem é A1 menos A2. Vamos escrever esse sistema? A1 mais A2 é o nosso x0, e A1 menos A2 é esse valor que a gente encontrou, 2V0 mais gama x0, tudo sobre 2 beta. Beleza? Como é que eu acho aqui quem é A1 e quem é A2? Eu posso fazer por substituição, ou eu posso simplesmente também adicionar essas equações. Porque o que vai acontecer? Ó, A1 mais A1 vai dar 2A1, A2 menos A2 vamos cancelar, né? Então isso aqui vai ficar x0 mais 2V0 mais gama x0 sobre 2 beta. Então, o meu A1, ele vai ser o quê? Isso tudo sobre 2, né? Vai ficar x0 sobre 2 mais 2V0 mais gama x0 sobre 4 beta. Agora, para botar todo mundo no mesmo denominador, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara aqui por 2 beta, dividido por 2 beta, porque dá 1, não tem problema.
porque assim eu vou obter um denominador igual a 4 beta. Então o A1 ele vai ser, ó, 2 beta x0 mais 2v0 mais gama x0 sobre 4 beta. É um valor maior, mas que a gente vai poder comparar depois. Só simplificando, ó, o x0 a gente pode botar em evidência. Vai ficar então 2v0 mais x0, que multiplica o quê? Gama mais 2 beta. Porque tem um gama aqui e tem um 2 beta aqui. Então vai ficar x0 vezes 2 beta mais gama, ou gama vezes beta. Tudo isso por 4 beta. Esse é o nosso A1. E quem vai ser o nosso A2? O A2 a gente pode tirar pela própria soma aqui, ó. A1 mais A2 é x0. Então, se o A1 mais o A2 é igual a x0, então o A2 vai ser x0 menos o A1. Beleza? Então vai ficar como? O A2 vai ser x0 menos o A1 que a gente achou aqui em cima, o menos 2v0, né? Vou até botar aqui entre colchetes. Tudo isso está dividido por 4 beta. 2v0 mais x0, que multiplica gama mais 2 beta. Certo? Então o A2, a gente vai pegar o A2 aqui, ó. O x0 multiplicar por 4 beta sobre 4 beta, para ficar o mesmo denominador, né? Vai ficar 4 beta x0 menos 2v0 menos x0, que multiplica gama mais 2 beta. Tudo isso dividido por 4 beta, ó. Para simplificar aqui, eu vou distribuir, ó, tem 2 beta x0 aqui negativo, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 4 beta x0 menos 2v0 menos x0 gama menos 2 beta x0, né? Menos x0 2 beta, na verdade. É a mesma coisa. Então, veja só, aqui sobre 4 beta, vai cortar esse cara aqui, ó. Tenho 4 beta x0, aqui eu tenho 2 beta x0. Então vai ficar só 2 beta x0, né? Dessa subtração. Então o A2 ele vai ser o seguinte, ó, 2 beta x0 menos 2v0 menos x0 gama. Tudo isso sobre 4 beta. E para simplificar eu vou poder botar o x0 em evidência novamente. Olha como vai ficar, ó. X0 que multiplica 2 beta menos gama, né? Menos 2v0. Tudo isso dividido por 4 beta. Certo? 2 beta vezes x0 menos x0 gama. Então vai ficar x0 que multiplica 2 beta menos gama. Tá certinho. Então, portanto, né? Nosso A1 ele foi 2v0 mais x0 gama mais 2 beta. Então vai ficar 2v0 mais x0 2 beta mais gama, né? Sobre 4 beta. É isso mesmo? Gama mais 2 beta ou 2 beta mais gama, né? Tanto faz. E o A2... E o A2 ele ficou parecido, ó. Mas ele tem um negativo, né? O A2 ele tem um negativo. Olha só que interessante, gente. Se a gente então analisar essa expressão, colocando um menos 1 em evidência, já que você tem aqui um negativo, né? Também. O que aconteceria, né? A gente viu lá em cima que era gama mais 2 beta. Eu vou escrever gama mais 2 beta só para vocês visualizarem melhor.
Olha só como vai ficar o gama mais 2 beta. Esse gama mais 2 beta, aqui está 2 beta menos gama. Eu posso inverter isso aqui, né? Posso botar um menos 1 em evidência. Se eu botar um menos 1 em evidência, inclusive o 2 vezes 0 vai voltar a ser positivo. Então ficaria assim, ó. Se eu boto menos 1 em evidência aqui, ó, ficaria menos 1, que multiplica 2 vezes 0, mais x0, que multiplica o quê? Isso aqui, quando eu tirar o menos 1 em evidência, vai ficar gama menos 2 beta, né? Gama menos 2 beta. Certo? Passar um pouquinho aqui da nossa tela. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó? Nesse caso, o que a gente vai ter? O amortecimento supercrítico tem um expoente que ele é positivo, em geral, e o outro é praticamente o mesmo, só que negativo, certo? Então vai ser uma soma de uma exponencial positiva com uma negativa, como a gente viu lá, né? Os expoentes é um mais beta, o outro é menos beta, mas os coeficientes, as constantes, também serão mediante essas condições iniciais, que são genéricas, né? A gente não disse aqui quem é o x0 e quem é o v0, então essas condições iniciais são genéricas, vale para qualquer x0 e qualquer v0. Bacana? Então, quem é a nossa solução x de t? X de t vai ficar e elevado a menos gama sobre 2t, que multiplica, vai ficar uma coisa grande, hein? Acho que é por isso que os livros não aprofundam tanto essa parte, mas é fundamental para a gente entender a diferença entre os tipos de amortecimento e fazer um gráfico fidedigno, né? Com as mesmas condições iniciais. Vamos lá. O A1 vai ficar 2v0 mais x0, gama mais 2 beta, sobre 4 beta. Tudo isso multiplica E elevado a beta t, certo? Esse é o nosso primeiro termo. E o segundo vai ficar aqui, ó. Para simplificar, acho que eu vou botar até simplesmente o A2 mesmo. A2 vezes E elevado a menos beta t. Somente para não ocupar o nosso espaço, mas quando a gente for fazer o gráfico, a gente vai usar esses valores aqui. Beleza? Pronto. Só para caber aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos escrever. Para a gente visualizar uma coisa interessante. Isso aqui vai ficar mais, eu vou botar aqui embaixo. Né? Aliás, como tem um menos 1 na frente, eu já vou fazer a menos o quê? 2v0 mais x0, gama menos 2 beta, sobre 4 beta, é elevado a menos beta t. Beleza? Opa! Pronto. Essa é a nossa solução supercrítica. E a solução crítica, vamos fazer? Vou dar só uma pausinha rapidinho. Maravilha, pessoal, vamos continuar aqui. Agora vamos aplicar as condições iniciais no caso do amortecimento crítico. E vamos obter aqui os resultados. Certo? No caso do amortecimento crítico, o que a gente vai ter? O gama ele é igual ao ômega zero. Gama sobre 2 é igual ao ômega zero. E a gente viu que a solução era E elevado a menos gama sobre 2t. Deixa eu colocar aqui. Gama t sobre 2. Que multiplica uma constante inicial A1 mais uma outra que tem o t multiplicado, né? Então, se a gente faz o x de t igual a zero, que é o x0, o que a gente vai obter? Isso vai ser E elevado a zero vezes A1 mais A2 vezes zero. Então, é simplesmente o nosso
A1, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai dar 0, vai ficar 1 vezes A1, que é o nosso próprio A1. Já matamos uma constante, maravilha. Por outro lado, quando a gente quer saber a outra constante, a gente vai precisar derivar essa posição. Novamente, vamos fazer a regra do produto, então. Velocidade, aqui, ó, primeira condição inicial, e aqui a nossa velocidade, v de t, vai ser a derivada dx dt, que vai ficar como? Vai ser a derivada do primeiro, que é menos gama sobre 2 vezes e elevado a menos gama t, gama sobre 2t, né? Derivada do primeiro é essa aqui, vezes o segundo, A1 mais A2t, mais o primeiro, que é e elevado a menos gama sobre 2t, vezes a derivada do segundo. Como é que vai ficar a derivada? A derivada de A1 sozinho é zero. É uma derivada de uma constante, né? E aqui vai ficar A2 vezes a derivada de t, que é o próprio 1. Certo? Então, como é que vai ficar o nosso v de zero? O v0 vai ficar menos gama sobre 2 vezes a exponencial de zero, que multiplica A1 mais A2 vezes t, que é zero. Isso mais a nossa exponencial de zero, novamente, que multiplica 0 mais A2, de tal maneira que a gente vai poder escrever o seguinte, ó, o V0 vai ser menos gama sobre 2. Repare que esse menos gama sobre 2 aparece em todos, né? Vezes 1, então posso omitir esse 1 multiplicando. Aqui vai dar 0, né? Então vai ficar simplesmente vezes A1 mais 1 vezes o nosso A2, certo? E como a gente sabe que o A1 ele é o nosso x0, já vai facilitar a nossa vida para achar quem é o A2. Ó. V0 ele vai ser igual a menos gama x0 sobre 2 mais A2. Então, A2 vai ser quem? V0 mais gama x0 sobre 2. Beleza? Esse é o nosso A2. E aqui é o nosso A1, né? O A1 deu o próprio x0. Cadê? Aqui. Então, para resumir, como é que vai ficar a nossa solução para esse caso, x de t, será o seguinte. A1 é elevado a menos gama sobre 2 vezes t, na verdade, né? Vezes A1, que é o x0, mais o A2, que é V0. Vamos botar em evidência aqui. Na verdade, colocar tudo sobre o mesmo denominador, né? Ou seja, multiplicar por 2 sobre 2 aqui. Vai ficar então 2V0 mais gama x0, tudo sobre 2. Beleza? Essa é a nossa solução para o caso crítico, certo? E agora, gente, que a gente tem as duas soluções aqui, né? Na verdade, a gente tem as três soluções, a gente vai poder fazer um comparativo mais real sobre essas funções, né? Eu vou dar uma pequena pausa aqui para colocar todas as três funções lado a lado e a gente analisar os resultados, beleza? Maravilha, pessoal! Estamos de volta aqui. Eu coloquei as três soluções que a gente obteve para a gente analisar o seguinte, ó. Primeiro de tudo, todas têm um decaimento exponencial multiplicando o restante da função, né? Mas o que acontece? O amortecimento subcrítico ele é um decaimento exponencial mais uma combinação de senos e cossenos, beleza? O supercrítico é um decaimento exponencial mais também uma combinação, só que de exponenciais, uma crescente e uma decrescente. E essa combinação a gente viu que os sinais
das constantes são opostos. Beleza? Maravilha. Além disso, no crítico aqui, ó, a gente tem a exponencial vezes uma soma aqui dos termos relacionados às nossas condições iniciais. Tranquilo até aí? Maravilha. E percebam como aparece, ó, repetidamente o 2V0 mais x0 gama, 2V0 mais x0 gama, aqui tem mais 2 beta, né? Aqui 2V0 mais gama x0. Então, e ainda aparece aqui o ômega dividindo, o beta dividindo. Somente no crítico não tem nenhum fator dividindo, né? Aqui nessa parte. Então, basicamente, agora vamos tentar fazer os gráficos disso para o mesmo x0 e o mesmo v0 e ver o resultado. Vou dar uma nova pausa aqui para preparar esses gráficos para vocês. Pronto, pessoal. Dê essa pausinha aqui para a gente concluir os gráficos e revisar também as equações, porque como é um cálculo mais extenso, né? Qualquer errinho pode afetar tudo. Então eu já dei uma verificada, por exemplo, aqui, ó, e já notei um erro que eu cometi, mas que é tranquilo. O que houve foi o seguinte, ó, no amortecimento crítico, na hora que eu escrevi a solução antes dessa pausa, eu tinha esquecido de botar o T aqui, ó. Então até aqui mesmo estava faltando o T, que é exatamente esse fator que colabora para que o amortecimento crítico seja diferente do supercrítico também. É um dos fatores, né? Então vamos ver o gráfico aqui? O gráfico, gente, olha só que bacana. Vou botar primeiro aqui, ó, só o amortecimento subcrítico. Esse é o amortecimento subcrítico, certo? E a gente está vendo aqui. Eu tenho os parâmetros aqui, ó, metade do gama, o ômega 0, o V0 e o X0, certo? Eu coloquei o X0 igual a 5, mas a gente pode alterar aqui, ó. Olha o que muda? Muda a amplitude, né? Mas o X0 ele não é simplesmente a amplitude, porque se eu mudar o V0, ó, eu mudo a amplitude também. E eu mudo a fase inicial, o momento que o movimento começa, ó. Se com V igual a 0 ele começa ali no pico da oscilação, vou botar aqui o 0 ó, certinho, para vocês verem. Né? O V0 já nem começa no igual a 0, já nem começa no pico exatamente, ó. Eu preciso botar um V0 negativo para que ele comece no pico, certo? Porque é uma soma de senos e cossenos. O V0 e o X0 vão colaborar aí para o cálculo da amplitude, certo? E da fase inicial também. Então aqui, ó, se eu diminuo bastante o X0, né? A gente tem esse comportamento. Se aumenta o X0, aumenta a amplitude. Vamos agora aumentar o gama para ver o que acontece. Aqui eu botei o parâmetro que é a metade do gama 1, ou seja, metade do gama, ó. Se eu aumento o gama, olha só o que acontece. Vou até para a gente botar uma variação mais contínua aqui, ó. Rapidamente, o incremento menor, né? Vou botar 0,1 de incremento. Na verdade, 0,01. Para a gente variar isso mais continuamente, ó. Olha só que bacana, gente. Com o gama 0, o MHS, uma oscilação normal, certo? Inclusive, se eu voltar o V0 aqui para o 0, ó, ele começa lá do pico, não é mesmo? Vamos confirmar? Começou, ó. Mas na hora que eu boto o atrito, ó, veja como muda. Olha só, muda bastante, né? E se eu aumento bastante esse atrito, ele realiza menos oscilações até o momento de cessar, né? Maravilha. Show de bola, show de bola. Bacana, né? Bacana. Agora vamos analisar o seguinte, ó. Lembra que a gente tinha um fator exponencial na jogada? Eu plotei aqui somente a exponencial e calculei quem seria o nosso A0 a partir do X0 e do V0, beleza? Vejam só a queda exponencial que a gente pode observar, né? Eu acho que aqui talvez tenha ficado um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma olhadinha. O nosso A, ele foi calculado com base no ômega, né? Certo, deixa eu ver essa equação. Vou dar uma pausa aqui para verificar rapidinho com mais calma. Pronto, pessoal, descobri aqui qual era o problema, ó.
ele estava calculando o x1 com o ômega não estava no denominador, como ele estava multiplicando o seno aqui, por isso que não estava batendo a amplitude, o decaimento da amplitude, né? Mas pronto, já fiz essa correção, maravilha. Aqui a gente pode contemplar o que bacana isso daqui, gente. Isso aqui é enriquecedor pra caramba, eu realmente acho que nunca vi isso desenvolvido em nenhum livro, mas é algo que preparando as aulas eu fiquei, poxa, acho que pode valer a pena para o pessoal ter esse comparativo, né? Se a gente aumentar o ômega zero aqui, ó, as forças restauradoras, ele realiza muito mais oscilações, olha só. E aqui, ó, vejam só que interessante. Vou aumentar novamente o x0, vou aumentar agora o v0. Ele aumenta bem mais singelamente, né? Os seus deslocamentos após essa correção, né? Como são equações grandes com muitos termos, o momento de digitar essas funções para fazer o gráfico é crucial. Qualquer errinho pode dar algo que não corresponde, né, à realidade. Mas vejam só que interessante, ó. Esse é o nosso gama, vou aumentar o gama aqui, ó, para a gente ver uma coisa. Então, houve uma interpretação um pouco equivocada naquele momento, né? O gama ele não afeta ali a fase, né? A fase do movimento, a fase inicial. Ele sempre continua começando dessa parte, certo? Vou até voltar aqui para vocês verem a comparação. Vejam só que bacana. O x1, né? Se eu voltar como estava antes assim, ó. Ao invés de estar o 2 ômega em parênteses, estava 2 e tinha um ômega aqui multiplicando. Simplesmente. Aí a gente estava tendo esse resultado. Quando alterava o gama, alterava a fase inicial, né? Mas esse não é o resultado correto. O resultado correto é com 2 ômega entre parênteses no denominador. Então aí já fica esse detalhe a ser corrigido, beleza? Então o gama, o que ele faz? Apenas diminui a amplitude mesmo, total. Olha só, a fase inicial continua aqui, ó. O que vai mudar o momento é se eu eventualmente, ó, acrescentar uma velocidade inicial, seja de positiva ou negativa, né? Isso muda levemente aqui a fase inicial com esses parâmetros, beleza? Subcrítico, já visualizamos. Vamos ver o crítico agora? Ou vocês preferem... Vamos fazer o supercrítico, igual na ordem que a gente desenvolveu. Supercrítico, com as mesmas condições iniciais, e o seu gama superior, né? O gama sobre 2, a metade do gama, como eu botei aqui, superior ao ômega zero. Então, olha só como é esse movimento. Estão visualizando que bacana? Vou até tirar esse decaimento aqui para a gente comparar, ó. O momento do início, ele se mantém fixo, e quando eu vou alterando o gama, olha só o que acontece no supercrítico, né? Quanto maior o gama, né, mais tempo demora para o movimento atingir a posição de equilíbrio. Olha só que interessante. Quanto menor o gama, lembra quando a gente fez o beta tendendo a zero? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. O beta tendendo a zero seria exatamente nesse caso aqui, ó, que ele até some, onde o gama, metade do gama coincide com o ômega zero, né? Ele some porque dá uma divergência, mas a gente tem um limite aqui, ó, um limite. Vamos aproveitar esse limite e botar o crítico aqui agora, para vocês verem. Olha aí o crítico, é o limite, exatamente o limite do outro, né? Do supercrítico. Vejam só. E aí é por isso que o crítico ele decai mais rápido. Vejam só que interessante. Então, não necessariamente seu movimento vai parar mais rapidamente porque a força de atrito é maior, certo? O movimento ele vai cessar mais rapidamente quando você coincidir o fator de amortecimento sobre 2 com a frequência natural. Aí você vai ter uma dissipação de energia mais eficiente, né? Se você aumenta demais o atrito, não vai resolver, ele vai demorar mais, né? Que eu botei um atrito máximo, por exemplo. Quando você faz um casamento, ó, entre o atrito e o ômega zero, né? Aí você observa
essa situação mais otimizada, beleza? E aqui são as funções como a gente desenvolveu, né? Só coloquei aqui na forma do programa gerar os gráficos. E basicamente é isso, pessoal. Moral da história, o amortecimento crítico, ele é o que faz o movimento cessar mais rapidamente de fato. A gente acabou de verificar aqui com as equações, com as condições iniciais, detalhadamente como é que acontece isso. Né? Passamos por algumas dificuldades aqui na escrita da função, no próprio desenvolvimento, como são desenvolvimento longo, é muito fácil errar um termo aqui, um termo ali, mas nada que a gente, com a revisão, consiga identificar qual é o problema ali, beleza? Espero que tenham gostado, ficou uma aula mais longa, é uma espécie de bônus essa parte, certo? Então eu espero que tenham gostado aí, para enriquecer um pouco mais o estudo de vocês aí sobre movimentos amortecidos. Um grande abraço e até a próxima, valeu! Ah, não se esqueçam de conferir o vídeo que eu deixei aqui na descrição, é um vídeo de um professor fantástico que mostra esses movimentos acontecendo, né, com diferentes viscosidades de fluidos, um oscilador massa-mola imerso em um fluido com diferentes viscosidades. Beleza? Vocês vão adorar esse vídeo aí, ilustra muito legal o movimento subcrítico, crítico e supercrítico, né, de amortecimento. Valeu, um abraço, gente!